por favor, 3 minutos, gravadinho no máximo, né, de maneira que o máximo das pessoas tenham possibilidade de perguntar frente a tantas questões e assim por diante. Então, Faria foi primeiramente, mais uma outra. Posso começar? Vamos fazer pro bloquinho, 4, tá? Faria, lá no fundo, como é que era o teu nome, por favor? Márcio Zapicano. Márcio. Tá. Robert. Bom. Fernando. Tá. Abrimos mais um bloquinho. Tá. Eu queria colocar mais. Todo mundo coloca questão, eu vou colocar mais uma também. Mas em relação a esse tema, assim, enfim, esse tema no final aí das potências médias, né? Eu acho que tem uma coisa assim na história do Brasil que é, vamos dizer assim, né? Acho que não por acaso, o único período em que a gente teve um crescimento acelerado, havia uma certa coalizão política, mais ou menos estava, por mais que uma coalizão de poder mais ou menos estável na sociedade brasileira, por mais que politicamente tivesse começado com a ditadura do Getúlio, depois veio a redemocratização, teve golpes e contra-golpes nesse período, acabou em outra ditadura militar, enfim, né? Mas foi um período que havia alguns consensos, né, que eram, vamos dizer assim, majoritários dentro das elites econômicas e sociais do país, né? Eu acho que uma das tragédias dos anos 80 é que a gente perdeu qualquer referência de algum consenso nacional, né? E eu acho que isso tem a ver com o lado financeiro da globalização e com a ascensão desses interesses rentistas financeiros numa posição de poder assim que eles nunca tinham tido na história do Brasil. Quer dizer, sei lá, talvez um pequeno episódio do encilhamento lá na época do Rui Barbosa como ministro da Fazenda tenha dado, né? Mas só que foi um desastre, né? Só que agora não, a sociedade brasileira está suportando essa hegemonia financeira há décadas. E ela não tem uma... E eu acho, né, assim, se eu fosse arriscar um caminho de resposta para essas coisas assim, para essas indefinições, essas incertezas do Brasil nessa conjuntura histórica, assim, isso deu oportunidades, como por exemplo a liderança do processo de integração sul-americana. Isso é a coisa mais óbvia, quer dizer, a fama mais contada, enfim, né? E o Brasil não assume. O Brasil não é capaz de tomar iniciativas um pouquinho mais ousadas no sentido de consolidar essa circunstância. Isso de ter um regime de crédito recíproco de mentira é parte disso. Sabotar a existência do Banco do Sul é outra parte disso. E é o Brasil que está fazendo isso. Eu acho que, né, enfim, se fosse apontar uma resposta, eu diria que isso tem a ver, porque sim, o rentista financeiro, tudo que eles não querem é risco, ainda mais os brasileiros. Até a turma de Wall Street lá é um pouquinho mais ousada, enfim, mais audaciosa, mas os brasileiros não. Eles gostam de título público, com correção monetária e tal. Então, assim, qualquer coisa que implique risco, nós estamos fora. Bom, eu sou filho de uruguaios com uma brasileira, um uruguaio com uma brasileira, e eu fui de 2005, 3 anos seguidos para Montevidéu, para o Uruguai, enfim, e fui mostrar para minha filha, que tem 15 anos esse ano, a terra do avô dela. A primeira perspectiva que eu tive de Punta del Este até a colônia, passando por Montevidéu, foi uma mudança drástica assim, no sistema de consumo e de valor agregado aos serviços, né, principalmente da alimentação. O valor da alimentação está igual nos 3 pontos. Assim. Quando eu perguntava sobre a perspectiva dos taxistas, que eu considero como antropólogo uma perspectiva assim, muito boa, eles entendem a cidade em qualquer lugar do mundo que eu já passei, melhor do que muito gestor, eles diziam que os chinos estavam colocando muito dinheiro dentro do Uruguai, os chineses, né? Principalmente na área de construção civil, etc., e outras construções desse tipo. Mas o principal fator assim, que eu vejo é porque em 2009 eu tive a oportunidade de passar um semestre da UNILA. Quem aqui conhece a UNILA?
já ouviu falar. Esse fator UNILA, ele dá resposta para muitas questões. Eu passei um semestre lá que foi o primeiro da universidade, e com pessoas de 4 países. Hoje tem 10 da América Latina, inclusive México. Tá? Mas a visão que os nossos colegas, as pessoas, até professores, tínhamos de nós é sim imperialista, viu? Tá? Alguns deles, como os paraguaios, nos odeiam assim. Eles não esqueceram o que a gente fez lá na Guerra do Paraguai, viu? Isso não é fácil. Os argentinos têm uma perspectiva da gente, isso porque na época eu pesquisava juventudes e tecnologia. Eu larguei aqui de fazer o meu mestrado, quando eu vi essa possibilidade eu fui para lá, porque jovens de vários países estavam lá e tal, e eu precisava ter uma medida, digamos assim, do que alguns chamam de capital social, né? Essa integração latino-americana e a possibilidade de uma moeda conversível, dos acordos, passam por você ter essa capacidade de correr o risco com confiança. Isso a gente não tinha, só uma UNILA e outros tratados pela Unasul ou pela Claxo, que tem feito as escolas e tal, mas com maior resultabilidade, vão nos dar para daqui a 20 anos ou 30 aproximadamente, eu penso, essa capacidade de articulação que hoje a gente não tem, né? De correr risco junto. De ter essa capacidade de troca, etc. Por quê? Porque lá eu vi isso do argentino, que simplesmente tem pra gente um asco assim, muito natural. Os uruguaios são parceiros e tal, nos relevam, mas por uma diferenciação de proximidade, digamos assim. Ou foi porque eu era filho de uruguaios e tive um tratamento, e nas perguntas, no cotidiano, fui tratado de forma diferente, também pode ser por isso. Mas o principal, dos 4 países que lá estavam, no caso o Brasil, nós somos indiferentes. Eles tinham músicas nossas, eles tinham material nosso, nas apresentações que a gente fazia, enfim, nós simplesmente somos indiferentes, né? E continentalmente, porque na UNILA tinha alunos desde o noroeste, norte, do país todo, né? Do Rio Grande do Sul, lá dentro. Então, eu vejo que esses estudos do desenvolvimento econômico e da integração na América Latina passam pelo fator UNILA, dentre outros. Enquanto a gente não prestar atenção no que está acontecendo lá, né? E as perspectivas do que está sendo construído de empresa e tecnologia, etc., lá, a gente vai estar meio que ainda indiferente, digamos assim, para a situação do país como um todo, ou até mesmo da América Latina. Era isso. Bom, eu gostei muito da alegoria do professor Carlos com relação aos Estados Unidos jogando moeda, né, dólar, como chacrinha. Achei interessante. Agora, eu tenho uma preocupação que eu gostaria de saber se o senhor compartilha essa preocupação. Que essa emissão, né, que foi feita para empréstimos, foi feita com base em títulos, não é? E endividamento que foi financiado sobretudo da China. Então eu ao menos não tenho essa confiança toda, né, que é incontestável o dólar, embora o próprio Estados Unidos emita moeda, né? Então, queria saber se o senhor não tem essa pulga atrás da orelha. Só vou fazer algumas observações de uma experiência pessoal minha. Eu, na década de 80, século passado, fui bolsista da Fundação Krupp e fui estudar em Karlsruhe, na Alemanha. Karlsruhe é a cidade do Ministério Público, né? O Ministério Público. E o professor Zaborski, que era o diretor do meu departamento, me chamou um dia e me disse o seguinte: olha, Fernando, lamentavelmente o Brasil não é mais a nossa prioridade. A nossa prioridade hoje é a China. Isso na década de 80. E assim aconteceu. A Alemanha fez uma aliança tecnológica, principalmente na indústria automobilística, de repassar aquilo que eles faziam aqui no Brasil, na década de 60, 70 do século passado. Então a cidade foi invadida por chineses. E uma estatística que existe também, só na década de 80 do século passado eles formaram 200 mil PhDs.
A China deve ter hoje aproximadamente 1 milhão a 1,5 milhão de PhDs. Isso quer dizer, para cada 2 ou 3 mil pessoas existe um PhD. Eles apostaram na educação. Essa é a minha observação, que aqui lamentavelmente não acontece. Obrigado. Bom, pessoal, em primeiro lugar, eu vou, claro, evidentemente, parabenizar vocês pela apresentação que veio bem complementar a ideia inicial que eu tinha colocado, né? E eu acho que o que emerge de preocupante e de óbvio, vamos dizer assim, é o fato de que, sim, nós não temos um Estado forte, não é isso? Na América Latina e no Brasil. Essa é a questão chave. Não temos um Estado forte, não sabemos o que queremos. É por isso esse tipo de debate, por isso que ele é importante, porque nós temos que saber. E para isso a gente tem que olhar o resto do mundo da forma como nós estamos olhando aqui, né? Então, eu acho isso fundamental. E isso, eu tenho dado sempre esse exemplo também, professor, professor Carvalho, que a gente, o exemplo do câmbio, onde é que isso aparece claramente? Isso aparece claramente na taxa de câmbio, né? A gente não sabe o que quer. Diz que quer indústria e ao mesmo tempo tem uma taxa de câmbio dessa forma. Bom, é contraditório, é evidente que isso não vai acontecer. Então, essa é uma decisão da sociedade, para colocar assim, de pegar junto, não é isso? Como foi colocado em diversos exemplos ao longo da exposição. Agora, que não fica claro para mim na exposição, e que eu faço questão, né, e é que vocês colocam claramente, muitas vezes, bom, nós temos que negociar, tem empresas multinacionais, tem transnacionais, tem os mais diversos interesses em jogo, né, e ele perpassa, isso está muito bem colocado, perpassa o interesse dos Estados, e ao mesmo tempo não fica claro para mim se e ficou claro na exposição de que a gente precisa de um espaço geográfico e integrado, econômico, dos mais diversos pontos de vista maior para poder, de alguma forma, ter uma inserção mais dinâmica nesse espaço internacional globalizado. E, ao mesmo tempo, não fica claro para mim se a regionalização para vocês, né, ela é vista como algo que se contrapõe a essas empresas multinacionais, por exemplo, como se tinha aquela visão dos anos 80, dos anos 90, vamos fazer o Mercosul porque o Estado Nacional é muito pequeno, não é isso? Ou se ao contrário, isso que é onde eu me filio, né? Isso realmente é, na verdade, dar oportunidades às empresas para elas se instalarem cada vez mais aqui, do ponto de vista de que a gente está dando as duas coisas que elas querem, né? Está dando mercado e, ao mesmo tempo, a possibilidade de uma integração produtiva, que é a forma como a produção se faz hoje em dia internacionalmente. Então, fica essa dúvida, se não ficou claro para mim como vocês veem a regionalização com relação à questão da parcelização do trabalho e ao espaço das multinacionais. Eu, sinceramente, não vejo possibilidade nenhuma de integração latino-americana do ponto de vista da constituição latino-americana de empresas, etc., para combater as empresas externas. Isso, para mim, não faz sentido nenhum. Do ponto de vista que a gente, hoje em dia, tem exatamente... O problema todo é que quando a gente fala cadeias globais de valor, a gente está falando em espaços de mercado cativos, construção de mercados, né, de mercados próprios às empresas, inacessíveis, em certo sentido. Então a gente tem que procurar como é que nós vamos fazer para nos integrarmos nisso e até que ponto, o professor colocou muito bem, que a gente não conseguiu construir com base nos recursos naturais, etc. Claro, isso é uma aposta totalmente ex-ante fracassada, do meu ponto de vista, essa aposta friboi, vamos colocar assim. Então não me surpreende em nada aquela aposta que ela tenha dado errado, ela vai dar errado, né? Então fica essa questão. Do meu ponto de vista, como é que é visto a questão das cadeias globais e da integração. Vou falar porque as questões são todas de grande envergadura. Eu acho que a minha origem baiana se torna dominante, depois eu controlo e boto. Não vai tanto muito grande, né? Tem que numerar um pouco. Não criar problema. Enfim, todas as questões aqui são complicadíssimas. Vamos começar por esse problema das empresas. Eu não sei a resposta disso. Começo por aí. Não sei o que fazer.
Eu não gosto da polarização que se criou em termos de política externa brasileira, como você apontou corretamente, que nós temos relações com os ricos, ganhadores, ou temos relações com os pobres, perdedores. Eu acho isso um equívoco, do meu ponto de vista é um equívoco. É um dos problemas gerados por essa polarização que é pouca do ponto de vista PT-PSDB que o Brasil se meteu. Por isso eu evito ao máximo esse negócio de neoliberal, eu não gosto, eu acho isso uma polarização muito ruim, muito nociva. Eu não imagino como é que um país pode se desenvolver se relacionando com os perdedores. Não imagino isso. O nosso comércio de alta tecnologia depende dos Estados Unidos. A nossa possibilidade de exportar para a América Latina depende da demanda chinesa para esses países. E a demanda chinesa para esses países depende da relação dos chineses com os Estados Unidos. Estou falando um jogo de obviedades, por exemplo, eu acho isso perigoso. Eu acho que a gente não ter uma integração com os mercados tecnologicamente mais dinâmicos do mundo é um equívoco. Ou nós tratarmos isso como uma coisa de pouca relevância é um equívoco. Tudo isso posto, qual é a questão que me assusta? As grandes multinacionais dos setores tecnológicos de ponta, eles estão aqui dentro e controlam o nosso mercado. Então, não adianta a gente falar que a gente tem relação preferencial com os perdedores. Os ganhadores estão aqui dentro. E o que é pior, eles estão aqui dentro e aqui dentro eles vivem à vontade, porque eles não têm concorrência de empresas nossas aqui dentro. Isso nos setores tecnologicamente de ponta. Isso é um dado. Isso é um dado, isso é o nosso ponto. O que é que nós vamos fazer frente a isso? Eu, sinceramente, não sei. Certo? Eu não tenho essa convicção que você tem a respeito da questão dos recursos naturais. Eu não consigo imaginar que o Brasil possa, e a América Latina em geral, que a gente tem algum futuro econômico viável no mundo sem considerar uma enorme disponibilidade de recursos naturais que nós temos. Isso está fora de cogitação. Como é que nós transformamos isso numa transição? Sim, mas veja bem, como é que nós fazemos isso? É um problema não resolvido, porque se criou uma polarização em torno dessa questão que, mais uma vez, é falsa. Então tá aí, a nossa soja é uma fonte de recursos, tem problema isso, tem problema aquilo, eu sei de tudo bem. Falando do ponto de vista estritamente da riqueza que a soja tem. Certo? O Brasil continua com um disparate há 25 anos de que nós não temos como colocar a soja no mercado mundial em preço competitivo, por razões que não preciso repetir aqui, que todo mundo conhece, todo mundo sabe o que é o Porto de Santos, Paranaguá, sabe? Isso simplesmente não é resolvido no país. Fica aí, ignorado, etc. Se uma coisa destas, que é óbvia, não é resolvida, como é que nós vamos resolver o não óbvio, que é como é que nós vamos inserir empresas competitivas frente a essas coisas? Olha bem, eu gosto de evitar muito, eu gosto muito de evitar e de advertir é uma palavra excessivamente professoral. Eu gosto muito de insistir em que nós não entremos num discurso de lamúria a respeito do Brasil. Tudo bem. O povo brasileiro nunca viveu tão bem. O país nunca esteve tão bem. O país ainda continua muito mal. Há 6 meses atrás eu diria que os brasileiros estavam felizes. Eles não estão. As manifestações de junho tiveram essa grande virtude de mostrar que não é assim. As pessoas sabem que a vida não é boa. Nós continuamos um país muito pobre, continuamos um país com tudo isso posto, eu não sei, sinceramente, se o Brasil, o povo brasileiro, as elites brasileiras querem alguma coisa diferente disso. Isso não é um problema, entendeu? Se nós escolhemos ser um Portugal, muito bem. Triste é que os portugueses mais ou menos têm um padrão de vida lá que nós não temos, né? Seria melhor que a gente enriquecesse mais antes de envelhecer, né? Mas se nós queremos ser um país velho, que não tem opções no mundo, isso não é ilegítimo. Certo? Isso é correto. E se esse é o sonho do país, por que não vivê-lo? Temos recursos naturais, temos um berço esplêndido. Certo? Não precisamos ser alemães, nem coreanos, certo? Nem chineses. Eles já fizeram horrores, né? A gente fica aqui, mais ou menos, entre nós. Agora, o que não dá, me parece não dá, é nós ficarmos discutindo que nós somos uma grande potência ascendente, que nós somos isso, somos aquilo, e quando a gente olha para trás, não é. Eu acho isso perigoso do ponto de vista da gestão do país e das ideias. Então, voltando para a questão das empresas, né, este problema, eu não sei que solução vai ter e não vejo que isso esteja sendo, sei lá, não está na pauta, né? Não sei como é que faz. Então,
manifesto a minha perplexidade frente ao problema. Isso me liga diretamente à questão que Farias colocou da hegemonia financeira. Muito bem, vou fazer uma provocação. Eu não sei de nenhum tipo de... Você sabe isso, estou falando de sacanagem mesmo, tá? Os velhos amigos têm essa liberdade. Eu não sei de nenhum caso de desenvolvimento bem sucedido que não tenha tido um componente financeiro poderosíssimo dentro dele, você sabe disso também quanto eu. Você está apontando uma coisa específica, de que essa órbita financeira tornou-se hegemônica no Brasil, ou tornou-se predominante, não tornou-se desproporcionalmente forte. Vamos colecionando adjetivos. Pergunta que eu lhe faço de volta e me coloco para o debate. Isso é porque esta parcela do capital tornou-se muito forte ou porque a parcela do capital industrial desistiu e se submeteu a ela? Certo? Ou seja, concordo com o seu diagnóstico, mas eu penso que o problema principal é que a fronteira de crescimento industrial tornou-se muito difícil, muito complicada. E a fronteira de crescimento financeira ficou protegida pelo Estado, como sempre foi. Porque essa, aliás, é uma das características da área financeira brasileira. É uma estrutura financeira que tem uma proteção do Estado absolutamente invejável. 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 Não é por acaso que nós, do PT, eu era, né, não sou, nós lutávamos contra o PROER, e o Lula transformou o PROER num artigo de exportação. O PROER foi a melhor operação de salvamento de bancos que o mundo fez, porque ela foi muito, não teve chacrinha, né? Não podemos dizer, como se disse, né, que jogaram dinheiro, mas foi isso que o governo brasileiro fez com o Fernando Henrique, para salvar os bancos, e o Lula disse que esse é um artigo de exportação que ele queria vender para o Bush, né? Lembra que ele falou isso na época? Né? Porque ele fala, é um tipo de capitalismo financeiro que o Estado garante tudo. Mas pega o Bradesco. Qual é o banco no mundo que tem a proteção que o Bradesco tem? Por isso que o Bradesco não se internacionaliza, vai se arriscar em outros mercados. Tem uma fortuna aqui dentro. Então, essa hegemonia financeira no Brasil, talvez ela reflita principalmente o fato de que a estrutura produtiva do país ela tem muito mais dificuldade, é uma zona arriscada, que é o negócio da transição dos anos 80. Né? Essa perda de agressividade industrial no Brasil pode ser fruto da percepção que os industriais tiveram, o seguinte, o jogo agora é outro, né? Não é por acaso que o Mindlin fez exatamente isso, entregou a tão leve, né? Ganhou um dinheirão e foi para casa cuidar dos livros dele. Certo? Tem uma bela biblioteca para a USP agora, no Patrimônio Nacional, certo? Mas a Metal Leve é alemã agora, todo mundo sabe, né? Então acho que é isso que eu posso te dizer, sabe? Eu acho que esse é um grande tema. Um grande tema, considerando que o Brasil sempre foi um país sob hegemonia financeira, né? A plutocracia financeira do Brasil sempre foi dominante, a plutocracia da Bahia, do Rio de Janeiro, do Pernambuco, e esta foi que organizou o Império, organizou o Estado Nacional. Não estou dizendo novidade nenhuma, né? Existe uma tradição muito forte, né, que o país traz consigo, né? Muito bem. A questão da aproximação com a América Latina, é o Marcos, né, que falou isso, Márcio falou. Eu vou dizer apenas uma coisa a respeito do que você disse. Nós, brasileiros, estudamos a América Latina muito pouco. Nós não sabemos nada da América Latina. Esse é o tempo, pouquíssimo. O Pedro que está aí, com quem eu trabalho, que é um grande colega, a dificuldade que eu tive para achar dados da Venezuela, que você dando em Caracas foi quem me deu, porque não acha que não tem nada aqui, entendeu? Não temos nada, é uma dificuldade tremenda, nós temos um déficit de conhecimento, de gente que estuda Bolívia, estuda o Paraguai, né? Mas enfim, eu estou reforçando a sua avaliação. Por fim, a questão da educação, né, falta a questão do dólar, não sei como eu quero falar do dólar, mas que o Fernando falou aqui sobre educação, eu não tenho nada a acrescentar sobre isso, sobre a miséria que é a educação brasileira, não sei o que dizer. Eu sou professor universitário, eu recebo hoje em dia alunos na faculdade em São Paulo, na capital de São Paulo, supostamente deveria ser isso e aquilo, etc e tal, universitários que não sabem escrever, né? Não sei o que fazer com isso, não sei, sinceramente. Não sei o que dizer, não posso dizer nada. Os estudantes de economia que não sabem fazer conta e que não sabem ler um gráfico reto, né? Uma função de primeiro grau. Eles não sabem ler mesmo, eles não conseguem relacionar dois eixos num plano cartesiano e são pessoas alguns deles pelo menos, são pessoas que me comovem
porque eles têm noção do tamanho da ignorância em que eles se encontram e querem se desenvolver, certo? Muito bem, tudo isso posto, eu pergunto o seguinte: o que fazemos com a educação de base no Brasil? Certo? Um plano gigantesco, como? Não sou especialista, mas eu não sei o que fazer. Quem vai dar aula? Com que salário? Por aí vai. Bom, não sei, sinceramente, o que a gente faz com as universidades públicas brasileiras que tem uma relação aluno-professor de 8, ou 9, ou 10 e as universidades do mundo inteiro têm 30 ou 40? Se você tocar nesse assunto, as corporações inteiras das universidades que são neoliberal, produtivista, mercantilista, etc. Eu cansei, não sei o que fazer. Na minha universidade, uma universidade privada, pública de São Paulo, se eu falar em avaliar professores, eu sou fascista. Se eu quiser estabelecer um sistema de avaliação e produção dos professores, você é um fascista. Produtivista, vendido ao capital, agente do Bradesco, né? Não sei o que fazer. O país interditou, né? Tudo é neoliberal, tudo é fascista, tudo é terceira esquerda, o comunista enrustido, bolivariano, né, que é a ofensa maior. Radical, né, cara pintada, é um mascarado, black. Uma educação catalogada. Bom, última coisa, que é uma área que eu conheço bem, que é o que o Robert falou sobre a hegemonia do dólar. Eu acho muito interessante você levantar isso, porque tudo que você disse é verdade, muito bem caracterizado. E nós estamos diante de um enigma, que eu vou repetir, porque para muitos de vocês isso talvez seja mais do que conhecido e eu esteja apenas chovendo no molhado, para alguns isso continue sendo tão instigante e fascinante quanto é para mim. A potência hegemônica do mundo é ultra endividada, emite uma moeda sem nenhum lastro, tá certo? Depende essencialmente do financiamento dos seus adversários políticos, postos ou potenciais, ou dos seus aliados de esquerda, né? Porque somos nós, né? Ou é a China que é um inimigo implícito, né? Ou a Rússia que é um inimigo explícito, ou o Japão que é um aliado velho, ou nós que somos de esquerda, na Venezuela, os recursos do mundo inteiro são quem financia os Estados Unidos, né? E eles emitem essa moeda e o mundo inteiro aceita. Esta é a hegemonia do mundo. E o mundo funciona assim há 40 anos. Né? Portanto, uma situação que funciona há 40 anos, ela não está em crise. Né? Estou dizendo óbvio, tá certo? Não podemos dizer que o capitalismo existe um texto famoso na imprensa de São Paulo, que é uma newsletter que publicou em 1974, logo depois da primeira venda do petróleo, uma manchete que é um clássico entre os jornalistas velhos. Né? Se esta situação insustentável perdurar por mais alguns meses, a situação será difícil. Né? Isso ficou famoso, né? Porque não existe, né? Situação insustentável de meses. Né? Não. O problema é o seguinte: a alternativa ao dólar, como eu tentei explorar aqui no bloco da apresentação, a alternativa ao dólar é tão problemática que ninguém parece afim de pagar o mico de provocá-la. Né? Eu acho essa pergunta, essa questão decisiva, talvez eu esteja dizendo obviedade mesmo. Mas se a China querer sair da zona de conforto em que ela se encontra, eu imagino que a liderança chinesa só sairá se ela for posta para fora. Só se os Estados Unidos implodirem, como a Inglaterra implodiu nos anos 30. Né? Suponho isso, eu posso estar dizendo uma puta bobagem, né? Eu não sei como é que isso vai evoluir. Mas é frágil a situação? É frágil, ela é muito frágil, ela é complicadíssima. Mas esta é a estrutura monetária mundial, né? Muito fraca, muito frágil, mas aparentemente muito sólida, né? Porque ela se reproduz, ela se mantém. Não sei o que dizer além disso, certo? Mas é um assunto fascinante para os internacionalistas e para os economistas. Eu falo sempre para os meus alunos, esta é uma área de interseção nas ciências sociais e a antropologia entra aqui dentro. Eles ficam furiosos quando eu digo para eles, as coisas têm valor porque as pessoas acreditam que elas têm valor. Teve uma menina que teve um ataque histérico uma vez na aula, uma menina inteligentíssima, que achava a economia uma coisa horrorosa. Ela começou a se interessar onde ela teve um ataque na sala de aula. Professor, o que você está falando é bruxaria. Essas coisas de dinheiro é bruxaria. Eu disse, olha, você não é a primeira a dizer que a moeda é o símbolo de Satanás. Né? Você não é a primeira. Ela ficou, pô, mas como é que isso funciona? Eu disse, meu bem, você está na faculdade para entender isso. Eu não sei como é que isso funciona. Estamos aí para discutir esse assunto. É bruxaria, né? O que eu posso fazer? Né? Chega de falar, vamos lá. Essa questão na China, com o discurso de extração também não há nenhum indício que a China quer, vamos afrontar, por enquanto, a hegemonia americana. Pega a carona, o conceito que a gente usa, é um país carona, ela está aproveitando, sai barato, ela não quer se envolver
enquanto os Estados Unidos está ao lado do Oriente Médio, Terra Longa, Afeganistão, Irã, ensaiando agora, entrar na Síria, né? Ela está construindo o seu desenvolvimento dela, não há interesse, ela só não quer que toque nas suas áreas, digamos, de interesse prioritário. Então, daí há uma certa corrida armamentista, eles têm uma certa capacidade, mas não tem nenhum interesse em afrontar os Estados Unidos seus interesses estratégicos. Há quase uma simbiose do ponto de vista político. Por enquanto eles não têm nenhum interesse. E a ideia é essa, assim, os Estados Unidos está se desgastando pelo mundo, né, sendo questionado, e a China tem a oportunidade com isso de se desenvolver, construindo parcerias muito mais do que oposição. E uma questão sobre a moeda que a gente trabalha muito é a questão da hegemonia, né? Os Estados Unidos ainda conseguem transformar seu interesse particular em interesse geral. Há uma simbiose entre interesse particular e geral. Quem quer o dólar quebrado agora? Ninguém mais ou menos sério, inclusive dos países a mais à esquerda, né? Ninguém tem interesse no dólar quebrado agora, né? Então tem a questão, ainda o interesse particular ainda é um interesse geral, né? Embora haja uma tensão. Cometeu uma absurda, não era muito comum, que já são 5 horas, não, o jogador tem que respirar um pouco, se organizar um pouco para embarcar, tá? Então, só que agradecer aqui o PFR, a presença do nosso doutor, Ricardo Eduardo, e contar com a presença de vocês amanhã à tarde. Vai ser também muito interessante. Vamos ter um representante da missão de IPEA da Venezuela.